Olá, galera! Vamos mais uma vez aqui resolver um exercício proposto agora da Universidade Federal aqui de Pernambuco a respeito de circuitos, análise de circuitos, leis de Kirchhoff, né? Muito bem, ele diz que calcule o potencial elétrico do ponto A, ele quer o potencial elétrico aqui no ponto A, essa é a pergunta dele, em volts, considerando que as baterias têm resistência internas desprezíveis, as duas baterias, a de 12 e a de 6, e que o potencial no ponto B é igual a 15 volts. Então, ele deu aqui o VB, tá, gente? O VB é 15 volts. Sabe qual a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? É calcular o valor da corrente elétrica, tá legal? Circuito série, turminha, lembra que eu falei para vocês? Circuito série é uma coisa, uma dica muito legal você calcular a corrente. Por quê? Porque a corrente é igual para todos os componentes do circuito, tá bom? Então isso vai te ajudar bastante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a corrente. Como é que a gente calcula a corrente num circuito sério aqui, Todai? Bom, gente, para calcular a corrente, a gente vai ter que usar a lei de Ohm, né? A lei de Ohm é o tal do Uk-Ri, é isso mesmo, gente, é o Uk-Ri, ó, o U, R e o I, tá bom? Quando você quer calcular a corrente elétrica, que é o I, você vai fazer o U dividido pelo R. Ué, mas eu não tenho um U, eu tenho mais que um U. Não tem problema, turma. Bota um sentido, tá? E faz a somatória das tensões e das correntes e das resistências, tá? Então vamos lá. Na verdade, o U, então, a gente vai fazer a somatória das tensões. Como a gente sabe que esse 12 ele é maior do que o 6, então ele funciona como um gerador, tá bom? Já o 6 é menorzinho, deve estar funcionando como um receptor. Então nós vamos colocar assim, ó, mais 12, tá certo? Menos o quê, Todai? Menos o 6. Menos o 6, tá? Esse aqui é o valor, então, das tensões. E o valor da resistência? Quando está em série, você soma. 4 mais 2. Você põe aqui, ó, 4 mais 2, tá? 12 menos 6, 6. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 6 deu quanto? 1 ampere. Então, a gente já sabe, turminha, que a corrente elétrica que circula por esse circuito é uma corrente elétrica de 1 ampere. Legal. Agora, de posse da corrente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma análise, gente, do potencial. Veja que o potencial em A é o que ele quer descobrir. O potencial em B, ele já deu, que é 15 volts, né? É o maior, com certeza. Então, a gente vai fazer assim, turma. Nós vamos calcular a diferença de potencial entre os pontos B e A. Isso mesmo. Se a gente fizer a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A, ele vai ser o VB menos o VA. Tá bom? Legal. Quantos caminhos a gente vai ter para isso, Todai? Dois. Ou a gente percorre a favor da corrente, eu faria esse caminho aqui, tá? Ou a gente percorre contra a corrente, por cima. Eu, particularmente, prefiro correr por baixo, tá? O que o Kirchhoff nos diz é que a somatória das tensões de uma malha, pessoal, ela tem que ser zero. Então, se você pegar aqui um valor de potencial que vai de VA até VB, menos o valor de VB até VA, vai ter que dar zero, tá certo? Ou seja, se você, na verdade, fizer o caminho de ida menos o caminho de volta, tem que dar zero, né? Em módulo. Então, vamos lá. Vamos fazer o quê, pessoal? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar pela tensão. Tensão no gerador, o que a gente faz? Tensão no gerador, a gente segue o mesmo sinalzinho aqui, tá? Ó. Então, vai ter 12 volts aqui. Então, nós vamos colocar aqui mais 12, tá? Agora, nós temos uma queda de tensão aqui, turma. Isso mesmo, isso aqui a gente chama de queda de tensão na resistência. Como que se calcula, professor? Uma queda de tensão. Queda de tensão no resistor, pessoal, você vai fazer muito simples. Você vai fazer o valor do próprio resistor vezes o valor da corrente, tá? Então, o resistor ele tem 2 ohms. Como a corrente num circuito em série é igual para todo mundo, ela é de 1 ampere. Então, aqui ela tem uma queda de tensão de 2 volts. Então, ele fornece 12 pelo gerador. Presta atenção aqui, ó, fornece 12. Vou colocar mais 12. Tá? Mas ele tira aqui, ó, 2. Essa resistência ela engole 2 desses 12 volts. Então, a tensão entre o BA, que é o AB aqui, tanto faz, a gente vai colocar 12 menos A. Agora, a tensão no ponto B, o potencial no ponto B não é 15? 15 volts. Menos a que a gente quer descobrir que é no ponto A. Tá bom? Então, 12 menos 2 deu 10, né, galera? 10 é igual a 15 menos o VA. Passo o VA para o outro lado. O VA vai ser igual a quanto? A 15 menos 10, ou seja,
potencial aqui no ponto A, pessoal, ele vai ser de 5 volts, tá bom? Isso mesmo. Então, espera um pouquinho, ó. Aqui eu tenho 5 volts e eu progredi para 15. Isso, por isso que a diferença de potencial, ou seja, a tensão, né, entre os pontos B e A, ela é de 10 volts, tá certo? Agora, se você tivesse optado pelo caminho contrário da corrente, né, ao invés de vir por cima, você vir por baixo, você teria que no sentido contrário. Você teria aqui, como é contrário, você vai ter menos 6, tá? E aqui você vai ter menos 4, que 4 vezes 1 dá 4. Daria menos 10. Tá certo, né? Porque se a tensão entre BA ela vai ser mais 10, né, pessoal? E entre AB ela vai ser 10. Menos 10 com 10 dá zero. Tá vendo? A lei de Kirchhoff sempre dá certo, ela não fura. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, qualquer dúvida é só deixar no comentário.